What Brazil Gospel TV, as me proclaim to you the good news of Jesus Christ. You can check on facebook.com/Igreja Brasileira of Manhattan. Olá pessoal, sou a pastora Maíra Faria. Assista o nosso programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Aleluia! Reverendo. Olá pessoal, aqui é o Reverendo Faria, pastor da Igreja Brasileira de Manhattan, New York City. Quero dar as boas-vindas a você, a este programa que tem impactado muitas vidas. Espero que também venha impactar a sua vida. Aqui nós estamos trazendo até você duas entrevistas com duas pessoas especiais. Especiais para mim e para Deus. Aleluia! Sabe uma coisa? Deus tem colocado pessoas boas no nosso caminho. Da mesma forma que o inimigo coloca pessoas ruins, Deus coloca pessoas boas. E aqui tem duas pessoas boas, bons amigos que Deus colocou em nosso caminho. E eu louvo a Deus pela vida deles. Bem-vindo ao programa Brasil Gospel TV. Está aqui à minha esquerda o pastor Gilberto Fernandes. Bem-vindo, pastor Gilberto Fernandes. Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Este programa já se tornou, sem dúvida alguma, líder de audiência dos corações de muitos telespectadores. Amém, graças a Deus. E aqui à minha direita também está o pastor Flávio Neto. Bem-vindo, pastor Obrigado, Flávio Neto. pastor. Deus te abençoe. Deus abençoe. É um prazer também, da mesma forma, estar aqui, nesse lugar, adorando a Deus e mencionando a palavra de Deus para tantas vidas. Muito Amém. obrigado. Graças a Deus. Sabe, em Marcos capítulo 16, versículo 16 diz, Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas os que não crerem serão condenados. Ei, eu não quero que você seja condenado. Estamos aqui com esse programa exatamente por essa razão, para você não ser condenado, porque Jesus veio trazer salvação, libertação, transformação para você e para mim também. Um dia eu encontrei Jesus, sabe uma coisa? Jesus mudou minha vida, mudou meu viver e continua me ajudando a mudar, porque eu quero melhorar cada dia. Sabe, cada dia, se você estiver disposto, você vai melhorar em alguma área da sua vida. Mas, obrigado por ter nos dado a oportunidade de entrar até o seu lar, o seu trabalho, ou mesmo o seu carro, ou em algum lugar deste mundo. Nós te encontramos, porque o Espírito Santo tinha algo para a sua vida. E nessa entrevista que vamos ter, eu creio que Deus vai falar ao seu coração de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Sabe, eu quero aqui, com o pastor Gilberto Fernandes, fazer algumas perguntas a ele, porque nós sabemos que é um homem de Deus, que Deus tem levantado ele como pregador do Evangelho e tem o levado em todas as capitais do Brasil e em muitas nações do mundo. Eu quero então trazer algumas perguntas esta hora ao pastor Gilberto. Pastor Gilberto, eu sei que você é um homem muito ocupado e tem uma família abençoada, é pastor de uma igreja e você também é um pregador itinerante. Sabe, como é que você consegue conciliar tudo isso? Pastor Volmar, eu, na verdade, sempre tive uma vida muito ativa. E essas inúmeras atividades acabou fazendo a gente aprender a administrá-la. E essa administração que vem de longo tempo fez nós conseguirmos conciliar. Porque conciliar, como o senhor disse, conciliar família, conciliar a administração da igreja, conciliar o ministério itinerante com uma agenda um tanto satisfatória, não a nível de Brasil, mas a nível de nações. E, além disso, conciliar a administração de empresa, que a gente também administramos uma empresa. Então, essas conciliações todas, elas realmente são desgastantes. Como é que conseguimos? Eu entendo que conseguimos ela por duas grandes razões. Número 1, pela graça de Deus que nos agraciou. E número 2, pelo esforço que Ele tem nos dado oportunidade de mantermos uma vida de esforço. Se nós não se esforçarmos, não temos condições de administrar. Isso vira bagunça. Mas esse esforço que nós temos recebido, força de Deus para fazermos e termos, continuamente tem nos dado graça para administrarmos. Amém, graças a Deus. Isso, sabedoria que o Espírito Santo dá aos seus servos, não? É verdade. Interessante. Eu gostaria de te perguntar, faz quanto tempo que você é um servo de Deus, por exemplo? Eu tive a felicidade... Sua esquerda. Eu tive a felicidade de nascer no berço evangélico
e de receber a minha chamada ministerial já na minha infância. Desde os 9 anos de idade, eu ministro a palavra do bom Deus. E crescemos na igreja, nunca retiramos os pés dentro do santuário de Deus. Entendo que isto não é mérito meu, não é bondade minha, mas é bondade do Todo-Poderoso, eterno Deus nos proporcionará isto. E o meu ministério veio desde a minha infância. Tive como educadores os pastores da igreja que pertence até o dia de hoje, que é a Assembleia de Deus no Brasil. E esses meus educadores deixaram uma herança extraordinária em nossa vida, e de lá para cá nós nunca mais paramos. Então são 44 anos de vida, 44 anos servindo a Jesus, e o ministério iniciado desde os 9 anos de idade. Uau, que benção, hein? Então a sua vida toda passou na igreja, isso é uma benção de Deus. Ei, você que aí está reclamando que não teve a oportunidade de ter a sua vida na igreja, sabe que esse homem de Deus teve a oportunidade de ter a sua vida toda na igreja. Sabe, eu não tive essa oportunidade. Eu, com os meus 18 anos, comecei a ler a Bíblia, 19 anos, me rendi ao Senhor, estou até hoje. Eu louvo a Deus por isso e pretendo continuar até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Praise God. Nós temos mais uma pergunta para o pastor Gilberto, que está nos dando a alegria de estar aqui nessa entrevista. Sabe de uma coisa? Nós podemos ver quantos anos você tinha quando você começou a pregar, ou seja, ministrar a palavra de Deus, a Bíblia. Eu comecei com os 9 anos de idade. 9 anos de idade, a primeira vez que a oportunidade foi me conferida em um culto que nós chamávamos na igreja e denominávamos como o culto do Círculo de Oração, onde um grupo de irmãs se reuniam à tarde, e eu lembro que eu estava ali naquele dia e elas me deram uma oportunidade. E quando eu tomei o microfone em minhas mãos, o Espírito do Senhor se apoderou de mim de tal forma. E eu falei como se tivesse tido a familiaridade de tempos. A graça de Deus se descortinou, os céus realmente se abriram sobre minha vida e Deus me trouxe graça para extrair uma mensagem que viera a não ser de outro lugar, a não ser do trono de Deus, e que trouxe uma alegria muito grande naquela tarde. Eu lembro-me perfeitamente disto. Era o dia 17, eu nunca me esqueci dessa data, pastor Volmar, dia 17 do mês de maio do ano de 1979. Pela primeira vez, o Espírito do Senhor se apoderara de mim dentro do seu santuário, e eu fui boca de Deus para os que estavam ali naquele dia. Uau, tremendo, não? Deus faz coisa tremenda na vida da gente. Glória a Jesus. E ele nunca parou mais, irmãos. É interessante porque, não, sabe uma coisa? Estatura, idade, não é o caso. Eu conheço pessoas que começaram a ministrar a palavra de Deus, pregar o evangelho com 80 anos de idade. Nunca é tarde. O caso dele foi diferente, ele começou cedo. Parabéns, pastor Gilberto, você que começou cedo. Você é privilegiado, isso não é para todo mundo, hein? A glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E se o senhor me permitir, eu ainda quero acrescentar que é como o senhor acabou de dizer, pastor Volmar. Nunca é tarde. Uns têm a chamada na infância, como foi o caso do profeta Samuel, o caso de Jeremias, separado no ventre, mas há o caso de Abraão, nosso pai na fé, que ingressou-se com 75 anos. Então a chamada, ela, para o homem, às vezes ele pode dizer, é tarde, mas para Deus é o tempo certo, porque a vida pertence a Deus. Chamar um homem da idade de Abraão e fazer ele viver o que ele viveu, e as experiências que ele nos deixou, e as lições de fé que nós abraçamos até o dia de hoje, e se apoiamos nela, que nos inspira, não tem palavras. É verdade, concordo contigo. Qual a idade que você tinha exatamente quando você foi batizado com o Espírito Santo? Sabe, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo com a prova concreta, quando ele fala em outras línguas, línguas que ele não estudou, que pode ser a língua dos homens ou dos anjos. Esse é o único sinal que nós cremos, que traz a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, qual a idade que você tinha quando você teve essa experiência? A igreja que eu pertencia, ou que eu pertenço, na verdade, mas naquela ocasião, naquela cidade onde eu congregava, não batizava ninguém que não tivesse uma idade menos de 14 anos. Eu fui batizado com 11 anos de idade.
E isto para a igreja, nossa comunidade, foi algo assim novo. E o que levou o pastor a tomar a iniciativa de me batizar nas águas era pelo testemunho dos meus pais e o testemunho da igreja que dava a respeito de mim, do meu interesse, do meu esforço de estar ali agregado. E quando eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no ano de 81, eu tinha 11 anos, e essas datas são coisas que os nossos pais que nos educaram na fé nos ensinaram a marcar. E a gente marcava aquilo no rodapé da Bíblia como a nível de informação mesmo. Então eu tenho essas datas marcadas. No dia 13, era dia 13 do mês de agosto, dia 13 de agosto de 81, eu desci as águas batismais numa manhã de domingo. E nós tínhamos na nossa igreja um culto nas terça-feiras chamado culto de doutrina, que na verdade é um culto de ensino, um culto educativo para o hall de membros da igreja. E naquele culto eu dobrei os meus joelhos, era um culto de portas fechadas, entravam os membros da igreja e eu dobrei os meus joelhos. Nós tínhamos o hábito de orarmos meia hora ou 40 minutos, aí depois cantávamos os louvores e o pastor trazia uma palavra. E naquela meia hora que nós dobramos o joelho, Jesus resolveu, por sua bondade, me batizar com o Espírito Santo e com fogo. E pela primeira vez eu falei língua estranha. Que maravilha, não? Sabe, essa experiência é muito linda. Eu tive a minha experiência também. Eu tinha 2 meses que tinha entregado a minha vida a Jesus. E eu fui... Porque eu conhecia Jesus lá no Rio, lá na igreja de São Cristóvão, Assembleia de Deus de São Cristóvão, ali com o pastor Túlio Barros e o pastor Gesiel Gomes foi o nosso líder da mocidade. Eu louvo a Deus por aquela época tão linda, mas eu estava numa vigília e ali na Luiz Gonzaga, na antiga sede da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a primeira localidade onde foi sediada a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E nós estávamos numa vigília. Naquela vigília, eu me lembro que um pregador trouxe a mensagem sobre a ressurreição de Jesus, que era na época da Páscoa. Ele disse, e a pedra rolou, nunca esqueci. E naquela noite ele disse, olha, todos que quiserem ser batizados com o Espírito Santo, vem à frente. E eu disse, Jesus, hoje é o meu dia. Porque, sabe, eu nunca tinha ido numa vigília, foi a primeira. Uau. Porque naquela época não se podia ir na vigília enquanto não fosse batizado nas águas. Era assim, e eu tinha o maior desejo, eu conversava com o líder da mocidade, eu quero ir na vigília, espera você ser batizado nas águas. E nessa época eu não tinha ainda, ele conversou com o pastor, eles abriram uma exceção para mim, de tanta insistência, eu tinha um bom testemunho, eles disseram, não, tranquilo, e eu fui, eu dizia, Jesus, é hoje, a primeira vigília, eu quero ser batizado com o Espírito Santo hoje. Glória a Deus. E depois, quando ele convidou o pastor que estava ministrando a vigília, convidou para as pessoas virem à frente, eu fui. E ali as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, era mais de 50 pessoas ajoelhadas ali na frente, recebendo a oração, e as pessoas sendo batizadas, e eu nada, eu disse, Jesus, eu só levanto depois que eu for batizado com o Espírito Santo. eu tinha aquele desejo, aquele propósito. E continuei ali. Eu fui o último, gente, mas eu consegui. Aleluia! Era 4 horas da manhã quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Falei língua até 7 horas da manhã, na hora que terminou a vigília. Fui para casa falando língua no trem. Eu morava nessa ocasião em Marechal Hermes, ali com os jovens. Era o Hélio, o Paulo e alguns mais 2 jovens. E cheguei lá falando língua estranha, perturbei eles o dia todo, fiquei 1 mês falando língua estranha, e quase não conseguia parar, cumprimentava as pessoas falando língua estranha. Língua estranha é um termo que nós usamos, você falar em outras línguas, que não foi aqui eu estudei, aqui eu sei, línguas concedidas pelo Espírito Santo, pode ser língua dos anjos ou língua dos homens, que nos traz um gozo inefável. Verdade. Maravilhoso, né? Muito bem. Eu louvo a Deus por esta experiência sua. Cada um de nós temos uma experiência diferente. Verdade. Eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo dirigindo, outros foram batizados com o Espírito Santo fazendo comida, outros orando no restaurante para comer, agradecendo a Deus, outros andando pela rua. Verdade. E foi tremendo, não? E eu queria até acrescentar, pastor, sobre uma experiência que nós vivemos. Nós vivemos uma experiência extraordinária a respeito de batismo com o Espírito Santo. Na época de 81 a 85, eu vivi muitas experiências de assistir pessoalmente, de estar ali como testemunha ocular, vendo. E nós tínhamos um irmão chamado Irmão Pascoal. Ele tinha uma banca na feira que ele vendia alho, pimenta, esses condimentos que ele vendia, era a banca dele. E tinha uma feira que nós tínhamos ali na cidade de Jandira, São Paulo. E eu lembro
lembro que nós fomos à feira junto com um grupo de jovens, era para fazer evangelismo. E quando passamos na banca do irmão Pascoal, ele estava lá vendendo os seus condimentos, a pimenta, o alho, o colorau, essas coisas assim. E quando ele estava lá, diante dessa situação, ele pediu para nós fazermos oração, e os jovens todos animados, nós oramos. Quando nós oramos, virou um festival naquela feira, porque Jesus resolveu batizar ele com o Espírito Santo lá. Aquela mesa voou, foi uma alegria, ninguém entendia nada. Nós entendíamos, mas as pessoas não entendiam. Que gozo no Espírito Santo. Aquele homem falava em línguas, e eu me lembrando disso, eu sinto até agora a presença de Deus, como foi sobrenatural aquele momento. Aleluia, graças a Deus. É isso, gente, olha, Deus faz surpresas. Verdade. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você crê e quer receber, busque, porque Deus vai te surpreender na hora que Ele quiser, tá? Graças a Deus. Uma pergunta curiosa, você chegou a ser diácono na igreja? Sim, eu percorri, na verdade, todos a carreira que eu vou chamá-la de a carreira ministerial a nível de degraus. Então, na Assembleia de Deus, em primeira mão, os obreiros são separados a cooperador, depois eles se tornam cooperadores de escala e depois eles são levados ao diaconato. Eu fui consagrado com uma coisa muito diferente. Com 14 anos de idade eu já era cooperador de escala e com 15, para completar 16 anos ainda, não tinha 16 completo, era 16 incompleto, eu fui levado ao diaconato. Uau, incrível! Eu lembro porque a Assembleia de Deus só consagrava diácono naquela época, era o testemunho que era dado pelo pastor Sebastião Davino dos Reis, pastor da nossa regional, e ele dizia o seguinte, olha, o diácono, o que a Bíblia manda, o diácono tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser um homem de testemunho, cortador de contendas e um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, com todos os requisitos que a Bíblia dá. Mas ele disse assim no acréscimo, eu nunca me esqueci disto, ele disse assim, olha, irmãos, a Bíblia manda que o diácono seja marido de uma só mulher. Esse aqui nem mulher tem, então então ele vai ser ordenado ao diaconato. E eu fui ordenado ao diaconato. Depois que eu fui ordenado ao diaconato, eu tive o privilégio então de ir para o seminário, aonde eu fiz o bacharelado na Missão Antioquia. Eu sou um antioquiano, pelo pastor, um seminário muito respeitado no Brasil, que é presidido até hoje pelo pastor Jonathan, fica em Araçarigoma, e eu me formei lá, eu fiz 4 anos de bacharel, depois mais 6 meses de CPTM, então para fazer o bacharelado e o mestrado, e então depois que nós se formamos, eu já saí dentro do seminário e fui logo no segundo mês ordenado ao presbitério, depois fui ordenado a evangelista e por fim a pastor. Amém, graças a Deus. Nós entendemos que quando a pessoa é ordenada a evangelista, ele já é ordenado a ministro. Exatamente. Inclusive hoje não se usa mais ordenar evangelista e pastor, somente a ministro. Ele recebe uma credencial de evangelista ou de pastor, de acordo com a necessidade que tiver a obra. Então, eu louvo a Deus por isso. Qual a idade que você tinha quando você foi ordenado a ministro? Eu tinha 24 anos de idade. Uou! Foi. Tremendo! Foi. Eu também fui ordenado a ministro com 24 anos de idade. Glória a Give me Deus. five. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu chegava lá no púlpito, o pessoal dizia, o que aquele menino está fazendo ali no púlpito? Tira de lá. Tinha uma aparência mais jovem do que eu tinha. Isso é a graça de Deus. Eu me lembro uma vez lá no Rio, eu fui visitar a Assembleia de Deus de Madureira. O pastor Macalão tinha falecido e o pastor Orosman assumiu o lugar dele. E eu estava visitando um evento muito grande e me botaram lá no púlpito, logo na primeira fila de cadeiras. Tinha muito ministro no púlpito e eu notava as pessoas olhar para mim e sorrir o tempo todo apontando, né? E depois eu perguntei, o que foi? Não, está dizendo, o que aquele menino está fazendo no púlpito ali? Será que não viram isso? Louvado seja Deus. São coisas que acontecem na vida da gente, né? Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Você já disse, você foi ordenado há 24 anos. Qual a idade que você tinha quando você casou-se
Casei. Porque parece que você casou-se bem, tem uma esposa linda, né? Uma bênção de Deus. Glória a Deus. Nós temos uma família com 3 filhos. O meu mais velho já tem 18 anos, minha moça já tem 16 e meu garoto tem 10 anos, o meu caçula. Eu me casei, meu casamento foi um negócio interessante, porque eu saí do seminário, fui ordenado... não demorou muito, foi ordenado ao presbitério, fiz a minha carreira foi muito rápida, logo fui ordenado a evangelista e depois fizemos a troca da credencial ao pastorado numa ordenança. E quando nós fomos ordenados pastor com 24 anos, eu estava fazendo muita obra de Deus, muito intensamente, ativamente, e quando chegou aos meus 26 anos, eu conheci a minha esposa. E interessante que eu casei em 40 dias. Eu namorei, foi o percurso, eu namorei, noivei e casei em 40 dias. Uau! Eu cheguei para minha esposa após uma ministração, por isso que eu falo, dedicar-se à obra de Deus não significa deixar alguns sonhos para trás, porque enquanto você se dedica ao Deus, Deus cuida dos teus sonhos. Verdade. Em 40 dias, pastor, foi interessante, porque eu acabei de ministrar em uma igreja no Parque Santa Teresa, era um congresso de jovens. São Paulo. Eu estava ministrando. Quando eu acabei de ministrar, eu olhei para minha esposa, ela havia olhado para mim e eu até brinquei com ela e disse assim para ela assim, olha, eu sei que você está de olho em mim. Eu não tenho tempo para namorar, eu tenho tempo para casar. Você topa? Eu falei isso brincando e ela olhou e disse, eu topo. Então não tutubiei, né? Então noivei, namorei e casei em 40 dias, por causa que eu tinha uma chamada, e isso foi assim tão providencial que Deus preparou tudo, pastor, mas tudo numa rapidez muito grande. Graças a Deus. É tremendo, não? Gente, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Verdade. Eu vejo o pessoal aí preocupado com namorar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ei, eu quando casei, dentro de 1 ano de namoro, noivado e casamento. Foi 1 ano. No meu caso, foi diferente do seu, mas foi 1 ano. Eu não dava para casar em 40 dias, eu não estava preparado. Mas, sabe, foi uma benção também. E se o senhor me permitir, pastor, eu acrescentar, deixa eu dizer uma coisa interessante. Quando minha esposa falou que eu disse que topava casar comigo, foi interessante que no outro dia nós ficamos noivos. E impressionante que eu não tinha condições financeiras nenhuma naquela época. A minha condições financeiras eram muito simplória. Eu noivei e com aquelas aliancinhas que se compram nas barraquinhas. Uhum. Eu comprei aquela aliança, ficamos noivos. Fui falar com o pai dela. Aí o pai dela, muito sério, mas aprovou o nosso noivado. Fomos colocar o nome, porque tinha que colocar com uma certa antecedência. Colocamos o nome para nos casarmos. E eu falei, meu Deus, quando caiu a ficha em mim, eu disse, e agora? Como é que eu vou dar uma festa? Eu pensava em comprar aquelas caixinhas de tubaína, comprar umas quantidades de pão, cortar no meio. E eu fiz o meu cálculo. Quando eu estava fazendo os meus cálculos, seria uma dificuldade, né, para conseguir a condição financeira para poder bancar esse tipo de festa. Uma irmã minha chega de Santa Isabel, do interior. Ela chegou até onde nós estávamos e disse para mim assim, me diga uma coisa, como é que a gente vai fazer com a sua festa? Porque se tiver que fazer ela aqui, vai dar mais trabalho para mim. Agora, se tiver que fazer lá, para mim vai ser mais fácil. Eu falei, mas como assim? Ela disse, porque eu já comprei um boi. Já comprei um boi, inclusive esse meu irmão, o pastor Flávio, conhece, que ele esteve lá comigo. Já comprei um boi e falou o nome de mais outras 2 irmãs minhas, disse, ó, estão comprando outro boi e nós vamos dar a festa lá no sítio. E foi uma festa, pastor, uma festa. Eu pensava em comprar 5 caixas de tubaína. Nós tivemos mais de 40 fardos de refrigerante de 2 litros. Churrasco o dia inteiro. Foi uma festa muito grande. Vale a pena confiar no Senhor. Eu estou falando sobre casamento. Mas se de repente a sua área for outra, for uma necessidade que você está esperando, e por a dedicação que você está tendo a essa obra de Deus, é como se você estivesse descuidando da sua outra área, não se preocupe. Continue fazendo a obra de Deus. Deus cuida de você. Ao tempo certo, isto vai vir e Deus, como sempre, vai te surpreender. Amém. Nós concordamos plenamente, pastor Gilberto. Agora, diga uma coisa. Você disse que tem 3 filhos. Qual o nome dos seus filhos? Você gostaria de passar para nós? Claro. O meu primeiro filho mais velho chama-se Erasto.
E a minha filha chama-se Débora e o meu filho mais novo chama-se Evi Merodach. Uau, só nome difícil, né? Profético. Complicado, mas é a bênção de Deus. É que ele gosta de coisa difícil. Louva a Deus pela vida do pastor Gilberto. Com que idade você começou a ser pastor de igreja? Pastor de igreja, eu tenho umas coisas que eu falo para as pessoas e o Brasil inteiro sabe disso, porque eu já testemunhei. É impressionante. Quando eu fui pastorear a igreja, eu estava me casando, estava num sítio, nesse dito sítio que eu estava me casando, um pastor chamado pastor Samuel Rodrigues, que hoje ele é presidente da convenção chamada CIADESPEL, que está dentro da Confradesp e por sua vez dentro da Convenção Geral. Ele chegou para mim e disse para mim de jeito assim: você vai morar aonde, pastor Gilberto? Eu disse: eu não sei, eu me casei em 40 dias, você sabe, pastor, eu estou tentando namorar ali um quarto na casa da minha sogra. Aí ele disse para mim assim: poxa, você pretende pastorear agora? Eu disse: agora não, estou me casando, eu vou continuar fazendo a itinerância ainda e depois eu penso em pastorear. Aí ele disse para mim: poxa, se você quisesse pastorear, tinha uma igreja em Jandira, que lá embaixo tinha tem a Estado igreja, de São Paulo. É no estado de São Paulo. Tem uma igreja em Jandira, no estado de São Paulo. Se você quisesse pastorear, lá tem um porão que é uma casa pastoral, dá para morar lá, é uma casa boa. E eu disse assim: mas quem falou que eu não quero pastorear? Ele disse: então você depois de casar, vamos conversar e você vai assumir lá. Quando é que você quer assumir lá? Porque lá está sem pastor. Eu disse: eu assumo hoje, acabei de casar, vou para lá. Cabra macho decidido, né? E foi a primeira igreja que eu pastoreei. Tive experiências muito extraordinárias em janeiro. Uau, tremendo, não? Mas essa expressão cabra macho é a expressão dos nordestinos no Brasil que pegou. Assim, quando a pessoa tem coragem, quando ele enfrenta as situações da vida, né? Então a gente criou esse título, dizer cabra macho, né? Porque é camarada que não corre da realidade, enfrenta e vence em nome de Jesus, graças a Deus. Muito bem, você disse que casou com uma moça bonita. Qual é o nome dela? Pastora Edna. Uou! Ela foi a felizarda, então? Foi a felizarda e tem aí me ajudado esses anos todos de matrimônio, ajudado no ministério. Já casou sabendo da minha grande empreitada e nós hoje temos aí esses 3 filhos, esses desafios que o Senhor nos deu, que fez nós sermos vencedores até o presente momento e há de nos fazer até o dia da sua volta. Então a pastora Edna é a sua princesa? É a minha princesa. Uau, parabéns, pastora Edna. Deus te abençoe e continue cuidando deste homem de Deus. Aleluia. Mas interessante, a gente pode ver que você começou a pregar o evangelho na igreja local, nas congregações, mas fala para nós quando foi que você começou a ser convidado para ministrar a palavra de Deus a nível de Brasil, a viajar pelas cidades do Brasil, as capitais, interior. Qual a idade que você tinha e sabe, como foi isso, como isso te impactou? Eu quando ainda solteiro, por causa do seminário, eu saía muito esporadicamente. Quando eu vim acabei o seminário, que fui ordenado presbitério, comecei a pregar na região em que nós morávamos, no estado de São Paulo, mas apenas não a nível de São Paulo capital, ou estado de São Paulo inteiro, mas apenas na região. Quando eu me casei, pós o meu casamento, aí que eu comecei a pastorear, surgiram mais agendas para mim, mas eu não podia cumpri-las devido ao fato de estar pastoreando, então eu saía uma semana sim, outra não, e ia tentando conciliar isto. Por fim, eu não queria ir para a obra itinerante. Eu falava para Deus: Deus, eu quero ficar pastoreando, até porque entendo que eu sou mais pastor do que pregador itinerante. Eu sou aquele homem que sou educador. Se alguém estiver me ouvindo na minha mensagem, eu vou tentar tentando ensinar alguma coisa, porque eu sou um missionador, sou um educador. E quando eu estava um dia na igreja, isso eu já tinha saído da igreja de Jandira, tinha ido para a igreja de Tatuí fui transferido para Santa Isabel, e quando eu estava em Santa Isabel, um dia Deus chegou para mim, usando uma criança no púlpito, no altar, e essa criança segurou na minha mão e disse para mim, porque eu estava decidido a não sair mais, nem esporadicamente, a ficar plenamente na igreja. Aí uma criança segurou na minha mão, segurou desse jeito, e Deus tomou aquela criança com uma autoridade. E a criança disse assim, no horário do culto, disse desse jeito assim: Gilberto, meu servo, o que eu te dei
não foi para a tua igreja, mas foi para a minha igreja. Uau. Aí eu entendi. Forte a mensagem. Então foi tão forte, pastor, tão forte, que eu entendi a ordem de Deus e eu então me entreguei à itinerância e isto fez ser conhecido no Brasil e fora dele. Sabe, interessante, qual foi a sua primeira experiência de pregar em um evento grande? A minha primeira experiência foi logo após essa ordenança, porque eu havia pregado em eventos de pequenos e médio porte, mas eventos grandes mesmo, eu não tinha tido a felicidade ainda. Quando Deus me deu essa ordem, eu atendi o primeiro trabalho na Assembleia de Deus em Manaus, chamada Grande Canaã, que hoje é presidida, na época também já era presidida, pelo pastor Jonatas Câmara. E lá a Grande Canaã, quem conhece sabe que é uma enorme igreja. E haviam fechado todas as congregações, todo mundo estava ali, havia gente demais naquela Grande Canaã, e havia gente do lado de fora com telões, muita gente. E eu fui um dos pregadores, entre os pregadores que houve naquele evento, eu fui um dos pregadores. Foi uma noite muito memorável, porque Jesus resolveu, no meio da mensagem, arrebatar muita gente. A glória do Senhor se manifestou ali de uma forma tão tremenda, e naquela primeira noite eu tive a felicidade de ganhar numa noite 83 pessoas para Jesus. Foi para mim uma pesca maravilhosa. Tremendo, hein? A igreja em Manaus, eu nunca tive a oportunidade de ir a Manaus. Aliás, eu conheço pouco no Brasil. Eu já viajei mais aqui dentro dos Estados Unidos que no Brasil. Conheço muitos estados aqui. É uma igreja que tem uma história linda. Inclusive, um dos pastores que foi pastor lá, que é um homem que eu admirei muito, que hoje já está com o Senhor na glória, pastor Alcibiades. Aquele homem foi um homem que eu tive uma grande admiração por ele. Um grande respeito, pastor Alcibiades. Um grande ensinador. Grande ensinador. Ele estávamos conosco no Rio, de vez em quando ele estava lá conosco, porque ele foi pastor também da igreja que eu entreguei a minha vida a Jesus. E depois que ele foi para Manaus, ele retornava sempre para estar ministrar a palavra de Deus, escola bíblica, ou esporadicamente ele estava lá ministrando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, de muitos homens de Deus que já tiveram e que existem ainda hoje, graças a Deus. Mas interessante que essas suas experiências te deixaram enriquecidos, não? Sem dúvida. Agora, me diga uma coisa interessante. O que mais te impactou nas suas viagens a nível de Brasil? A nível de Brasil, eu tive a felicidade de pregar nos maiores conclaves da minha nação. Se eu não preguei em todos, é claro que eu não consegui pregar em todos, mas preguei pelo menos na maioria deles. E um evento muito me impactou. Foi um evento que aconteceu na cidade de Tucuruí, no Pará. Esse evento me impactou porque eu estava pregando, e na medida que eu estava pregando, eu ouvi a voz de Deus quando Deus falou comigo. O povo estava glorificando, era um momento muito forte. O povo estava adorando e Deus falou. Eu ouvi a voz de Deus. Eu detectei muito aquela voz, parecia que ia me esmiuçar os meus ossos, esfarelar de tão forte que estava a unção. E Deus falou para mim assim: Gilberto, olha o que eu vou fazer esta noite. Eu vou fazer algo tão grande que vai impactar quem ouvir, vai tinir ambas as orelhas de quem escutar o que eu fiz essa noite. Eu vou começar pelas crianças. E havia um grupo de crianças, é um evento muito grande. Quem pastoreia hoje lá em Tucuruí, era o pastor na ocasião, que é o reverendo Océlio, uma igreja de uma dimensão muito grande na cidade de Tucuruí, no Pará. E quando eu estava ali ouvindo a voz de Deus, Deus disse para mim assim: apenas levante as mãos e mande a minha igreja levantar a mão e faça silêncio você, e eu farei o que vou fazer. E quando eu obedeci, fui muito obediente à voz de Deus, eu pedi para que a igreja levantasse as mãos, eu levantei as minhas mãos e eu tirei o microfone da minha boca. De repente entrou como um estrondo que todos nós ouvimos. E Jesus começou a batizar crianças com o Espírito Santo. E aquelas crianças subiam no altar, subiam na galeria, andavam no meio da nave da igreja. Foi algo assim tremendo. E eu nunca me esqueci daquela unção. Foi algo que não dá para poder descrever com palavras. Graças a Deus. E para terminar esse bate-papo aqui contigo,
eu gostaria também que você nos falasse o que mais te impactou nas suas viagens internacionais, ministrando a palavra de Deus ao redor do mundo. O meu impacto a nível internacional, ele não se deu no altar. Ele se deu no aeroporto. Porque nas minhas viagens internacionais, eu parei no aeroporto de Zurique, na Suíça, e eu estava esperando o pastor Everaldo, que estava me levando lá pela primeira vez. Eu assentado, esperando, havia um casal que estava olhando para eles, e eles olhavam para mim como quem estivesse esperando eu falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. E eu ficava olhando para eles. Eu falei, será que Deus tem uma palavra para me dar a eles? Mas eu não falo o idioma deles. A Suíça falam 3 idiomas. Fala o italiano, o francês e o alemão. E eu não falo nenhum desses idiomas. Mas eles estavam ali sentados. E eu olhando para eles, eles olhando para mim. De repente, eu não tomo iniciativa, eles tomam iniciativa. E quando eles vêm perto de mim, ele disse essa palavra em português. Ele disse, você é pastor? Com um sotaque muito forte. Eu disse, sim, sou. Quando eu falei sim, sou, Deus tomou os meus lábios. E eu entreguei uma mensagem para a mulher dele. E a mensagem que eu entreguei para ela foi uma mensagem em línguas estranhas. Mas a língua estranha que eu falei naquele dia foi diferente de tudo que eu já havia falado. E ela começou a chorar muito. E eu, na verdade, não estava entendendo, porque eu deduzia que fosse a unção que estava caindo sobre ela, mesmo que ela não entendesse a palavra, a linguagem. Mas eu estava falando em língua estranha. E nessa ocasião chegou o pastor Everaldo. E vendo aquele movimento no aeroporto que estava ali, não foi um movimento escandaloso, foi um movimento centralizado, mas muito espiritual. E quando o pastor Everaldo chegou, que eu acabei de falar e entregar a mensagem, que ela estava chorando muito, aí o pastor Everaldo me ajudou a traduzir, o esposo dela e ela, e ele disse que Deus havia tomado a minha boca para falar o nome da família dela, e falar o estado em que estava vivendo a família dela, principalmente o pai dela, o grau de enfermidade que estava vivendo, e a cidade dela, tudo no idioma dela, sendo que eu nunca havia falado isso. Isso é uma coisa que eu carrego como testemunho muito forte dentro do meu coração. Amém, graças a Deus. Sr. Gilberto, foi uma alegria tê-lo aqui pela primeira vez em nosso estúdio da Brasil Gospel TV. Espero ter a alegria de tê-lo muitas vezes mais aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Fica minhas saudações à sua família, à sua igreja lá em São Paulo. E, sabe, é um privilégio ter esse homem de Deus conosco, porque realmente Deus o levantou para fazer a sua obra. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado, obrigado. Meu pastor. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos que se fazem, os telespectadores que estão espalhados por o estado de Nova York e que escutam essa programação, assistem ela e são alimentados e edificados por elas. Não tenho dúvida que ela é liderança de audiência no coração desses filhos de Deus que estão espalhados não apenas em Nova York, mas os que online pelo YouTube assistem e são alimentados por essa programação. Deus os abençoe abundantemente. Amém. Graças a Deus. Olá, pessoal. Aqui é o Reverendo Faria, pastor da Igreja Brasileira de Manhattan, New York City. Estamos aqui no programa Brasil Gospel TV, indo até você para te trazer as boas novas de Jesus Cristo. E interessante que esta série de entrevistas estamos tendo aqui conosco também o pastor Flávio Neto, da cidade de São Paulo. E eu quero te dizer, bem te abençoe, é bom tê-lo conosco. É um prazer. Aleluia. Praise God. Este servo de Deus, ele é um ministro ordenado, mas ele se dedica mais aos seus negócios pessoais. Na verdade, ele é um ministro assistente da igreja onde ele serve ao Senhor Jesus. E ali ele faz as suas atividades ministeriais assistindo a um pastor da igreja. E no seu dia a dia ele está dedicando mais aos seus negócios pessoais.
como empresário cristão, servo de Deus, eu quero aqui aprender um pouco contigo como é a vida de um empresário cristão, servo de Deus, e quais são as perspectivas que pode ter na vida de um empresário cristão, graças a Deus. Não, você tem vindo aqui na cidade de New York, tem estado em nossa igreja, e nos trouxe alegria muito grande conhecê-lo. E, sabe, eu pude ver que realmente você é um homem alegre e que, é lógico, como todo empresário, enfrenta muitas dificuldades para tocar seus negócios para frente. Agora, me diga uma coisa, você, além de empresário, você tem uma esposa e filhos, 3 filhos. Fala para nós um pouquinho da sua experiência com Jesus, da sua experiência como ministro também e da sua experiência como empresário sendo um servo de Deus. Amém. É um prazer estar aqui na presença do pastor Gilberto, que tem sido também um canal de bênção na nossa vida. O senhor, foi um prazer ter conhecido também. No que tange a experiência como administrador, que Deus assim aprove nos confiar a administração, sou oriundo de uma terra longínqua e comecei na carreira como motoboy, né, no estado de São Paulo. E o interessante, pastor, que uma palavra, quando eu morava no interior, eu estava capinando, limpando roça, que a gente sempre fazia isso nos meus 10, 11 anos de idade. Depois que eu fui entender, eu ministrei uma palavra que eu disse assim, eu quero ir para São Paulo e, se Deus quiser, montar uma empresa de motoboy. Eu tinha 10 anos, eu nem sabia o que era, o que eu ia fazer, mas eu já estava profetizando aquilo na minha vida. E no ano de 86, Deus me mudou meu endereço, né, para São Paulo. Hoje, na verdade, Osasco, mais precisamente, moro em Osasco desde o ano de 86. E a gente foi crescendo, e no ano de 97, melhor dizendo, Deus me chamou, né, através do pastor Zé Geraldo, que é uma pessoa que eu admiro muito, meu irmão em Cristo, meu pai na fé, meu irmão biológico também. E ele insistia muito, eu fui muito crítico. Na verdade, ele como pastor até brincava de que pastor fica rico e aquelas coisas, né, que a gente tem sem o conhecimento da verdade, né? E depois eu resolvi me render aos pés do Senhor no ano de 97. E como profissional, mas assim, sempre pensando, trabalhei no Bradesco, trabalhei no Banco Francês Brasileiro, hoje extinto, que na verdade se fundiu com o Banco Itaú, Banespa na época, que era uma empresa estatal, um banco do estado de São Paulo. E eu sempre perseguindo um sonho, que era montar minha própria empresa, né? Lutando, trabalhando, sendo fiel naquilo que eu fui, naquilo que confiavam em mim. E no ano de 2000, Deus resolveu, através de uma situação muito inusitada até, eu trabalhei numa empresa na Avenida Paulista, e aí eu vim pra rua, literalmente eu perdi o emprego, eu mexia, depois as pessoas me têm como um empreendedor, e na verdade a gente tem esse espírito de empreendedor, que a gente luta muito, corre muito, tem uma visão empresarial um pouco extensa mesmo, até porque o mercado hoje ele exige isso da gente, porque se nós formos focar, existe um provérbio popular, né, não colocar os ovos na mesma tigela, né, porque se quebrar, corre o risco de quebrar todos, né? Então, se faz necessário olhar com olhos diferentes hoje o mercado. E no ano de 2000, os negócios se desvirtuaram e eu vim para a rua trabalhar de motoboy. E eu trabalhei 2 meses na empresa, no segundo pagamento, aí a empresa fechou as portas e eu fiquei sem, trabalhei um mês, não recebi. E aí eu cheguei no patrão e falei para ele, não recebi meu salário. E eu estou precisando, porque todo mundo que trabalha hoje tem seus projetos. Ele falou para mim, se a empresa, na verdade, não te pagou, eu vou te contratar. Então, monta uma empresa de moto e vem trabalhar. Então, você presta o serviço para mim. E, na verdade,
Eu não entendi muito aqui. Eu falei, mas como? Ele falou, e eu lembrei, interessante que eu lembrei daquela palavra que eu tinha proferido há anos atrás, no ano de 86, isso há 14 anos, que era no ano de 2000. Eu profetizei isso na minha vida em 86, no ano de 2000, acontece esse evento na minha vida, e assim eu fiz, abri a empresa e fui para lá trabalhar, receber o contrato integral. 2 meses depois ele precisou de mais um profissional. Eu me lembro que era uma empresa fazia eventos, trabalhava de marketing, fazia marketing, propagandas, e eu comecei. E abri a empresa, e no primeiro mês eu prestei o serviço, já emiti uma nota. Do segundo mês eu já coloquei um profissional comigo, e assim começou a minha carreira. E hoje, para a glória de Deus, sou um franqueado exclusivo já de Log, no estado de São Paulo. Trabalhamos aí, fazemos entregas em mais de 6 mil cidades no país. Tem uma empresa estabilizada que se chama Flajet Transporte. Trabalhamos também, galgamos uma experiência no decorrer dos anos. E Jesus me chamou num propósito, fazemos um trabalho social também, né, inclusive, a gente teve no programa da Eliane, no mês retrasado, fizemos um trabalho bacana lá, e estamos na correria da fé, pedindo a Deus sempre na fidelidade para com Deus, dividindo realmente o espaço com a família, com o trabalho, com a igreja, porque hoje, ser empresário hoje no Brasil é um desafio contínuo. Uma por causa da política, uma política que judia um pouco do empresariado brasileiro, mas nós vivemos debaixo da promessa, pastor Valmar, e até aqui Deus tem nos ajudado, cumprido. Sou, na verdade, sou o milagre de Deus, na verdade, vivo as promessas do Senhor. Quero fazer menção também à vida do pastor Gilberto, que nos últimos anos tem sido um canal de bênção na minha vida. Estou aqui, na verdade, através da extensão das mãos de Deus, através do pastor Gilberto. Quero externar a minha gratidão a Deus através da vida desse servo também. Dou testemunho dele onde quer que eu vá. E vivo feliz, sou um homem feliz, realizado profissionalmente. Hoje, graças a Deus, estamos aí tentando alargar as estacas e correndo atrás do sucesso e na presença de Deus. Tenho uma família abençoada, tenho 3 filhos maravilhosos. O Lucas, de 15 anos, fazendo 16 anos agora, no dia 25 de maio. Tenho a Stephanie também, fazendo 12 anos no dia 21 de maio, 4 dias de diferença. E o Benjamin, que Deus me deu na velhice, é um profeta, na verdade veio direto da boca de um profeta. Estávamos nós em Jerusalém no ano de 2013, inclusive o próprio pastor Gilberto, Deus usando ele ali no deserto da Judéia, dizendo que ia me dar o filho da velhice. E na verdade eu não sou incrédulo, uma coisa que eu observo muito, as coisas que vêm da parte de Deus, em observar e absorver aquilo que Deus tem para nós. E Deus usando a vida do pastor Gilberto no ano de 2013, deu nome, sexo, eu achei muito interessante, dizendo que Deus ia me dar o filho da alegria, o filho da velhice. E hoje está o Benjamin com 9 meses, agora vai fazer 1 ano no dia 20 de julho. Eu sou um homem realizado, me sinto feliz. Tenho a Solange, uma mulher maravilhosa que Deus colocou na minha vida também. E eu acredito em Deus, pastor. Minha fé está fundamentada em Deus, nas promessas do Senhor. Nós devemos, claro, ser fiéis àquilo, no propósito original de Deus, é óbvio. E dificuldades nós todos enfrentamos, lutas, porque sem elas nós não somos lapidados, A verdade é que tudo nos serve de experiência, Tudo nos serve, nada que nós fazemos, tudo aquilo que Deus confia em nossa vida, nós temos que fazer o de melhor. Amém, graças a Deus. A gente pode ver que essa alegria que você expressa no seu coração, pelo seu irmão, que é o pastor da igreja, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pela amizade também do pastor Gilberto Fernandes, lá de São Paulo. E, sabe, eu louvo a Deus porque quando você veio aqui a New York nos visitar pela primeira vez, foi trazido pelo pastor Gilberto
Sabe, é bom a gente andar com servos de Deus, porque eles nos trazem muitas bênçãos. Ter amizade com o servo de Deus traz um benefício muito grande da parte de Deus, em primeiro lugar, e segundo, da bondade do coração desta pessoa. Verdade. Sabe, Deus tem colocado bondade no coração do povo de Deus. Verdade. Procure amigos que sirvam a Deus, que a sua vida será melhor. Deus pode te abrir mais oportunidades através de amizades com aquelas pessoas que têm compromisso com Deus. Sabe, interessante observar nesse depoimento seu que você ajuda na obra de Deus, na igreja que você serve ao Senhor, você é um ministro ali, você assiste, é um assistente do pastor da igreja, e também você desenvolve uma obra social, que você disse que deu uma entrevista na rede SBT recentemente. Agora, fala para nós um pouquinho dessas duas coisas. Qual o trabalho espiritual que você realiza na igreja que você serve a Deus, e como funciona esse trabalho social que você desenvolve? O trabalho espiritual, na verdade, a assistência que hoje eu dou espiritualmente, na verdade, eu congrego, dou assistência, ministro quando me é dada a oportunidade, mas eu estou focado mais no trabalho secular mesmo, pastor Vomar. Eu acredito que é um ministério que Deus me chamou, porque hoje as pessoas prosperam e as pessoas se apegam muito nas coisas materiais. E Deus me chamou num propósito diferenciado, pastor Vomar. E eu costumo dizer que se eu não faço uma oferta durante o mês, de uma forma ou de outra, para mim está faltando algo. Eu preciso, isso está na minha essência. Eu preciso, durante o mês, fazer uma oferta, cuidar de alguma área, seja da igreja, seja... Então, hoje eu estou muito focado, isso Deus colocou no meu coração, em ser uma pessoa ajudadora, me desvinculou do desejo desenfreado de se apegar às coisas materiais. Então, eu estou muito focado hoje no que tange ao trabalho social mesmo da igreja. Somos doadores assíduos também do Médicos Sem Fronteiras, que eu faço uma doação mensal Fico muito feliz, porque eu acompanho também alguns trabalhos que eles, através de folders da internet mesmo, eu tenho o contato com eles, me ligam sempre, às vezes que precisam de alguma doação extra, eu também estou fazendo para o Médicos Sem Fronteiras. Isso é um trabalho que Deus também me alegrou muito. Eu fico feliz em fazer o bem para as pessoas. Hoje, quando Deus chama alguém, e é um testemunho que eu quero deixar para as pessoas, para os empresários cristãos, é que em tudo Deus cuida da gente, pastor Vomar. Deus cuida. Eu me preocupava muito com aquilo porque a Bíblia diz que nós não temos que preocupar com o dia seguinte, porque ele não nos pertence. Então eu aprendi a me educar nisso. A minha fé, ela me educou nisso. Então eu não me preocupo hoje. Hoje, se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu vou acreditar que depois eu vou ter. E quando eu tendo, eu vou administrar no temor de Deus. Então hoje a minha vida ela está pautada nisso, em investir na obra de Deus, investir nas pessoas certas. Eu até costumo dizer para o pastor Fernandes, pastor Gilberto Fernandes, que foi um presente também de Deus na minha vida, porque hoje eu defendo muito bom relacionamento com as pessoas. E se relacionar hoje é um ótimo investimento nas pessoas. É que muitos parece que esqueceu dessa verdade que há na gente, porque investimento, Deus investiu nas pessoas hoje, pastor. Hoje a igreja, na verdade, ela se estabeleceu porque Deus acreditou no pastor Gilberto, acreditou no Senhor, acreditou em mim, acreditou em tantos outros que estão aí por aí levando a palavra de Deus. Então, acreditar no ser humano hoje precisa sim, pastor Gilberto, pastor Vomar. Há uma necessidade porque eu sou uma verdade. Talvez eu possa até ser questionado em dizer que, não, mas não deve. Eu estou aqui hoje pela vida do pastor Gilberto. Ele acreditou em mim, ele investiu na minha vida, acreditando que eu também era uma terra fértil. Amém. E isso é recíproco, porque ele acreditou em mim, dizendo, esse Flávio aí, esse camarada, esse cara é uma bênção nas mãos de Deus, eu vou acreditar. E eu acredito que até o presente momento a gente tem prosperado, tem crescido.
tem sido aí também um marketing muito forte na minha vida empresarial, né? Estamos hoje, conhecemos aí parte da Europa, pastor Gilberto, Israel, né? Subindo a Israel já, Jerusalém, já vamos agora pela segunda vez, acredito nesse ano. América, para a glória de Deus, já conhecemos alguns estados também, e eu acredito muito no bom relacionamento, pastor Volmar. Então eu creio que Deus assim tem nos agraciado, tem nos abençoado de uma forma sobrenatural, e o que eu faço hoje, na verdade, a minha vida está pautada em investimentos realmente na obra de Deus, no que tange a obra de Deus, e eu me sinto feliz por isso, como eu digo para o senhor, eu não posso ficar um mês sem fazer algo para Deus, eu não consigo, não dá. Além do dízimo, que a gente procura ser fiel no dízimo, as ofertas alçadas que, às vezes, é claro que vem no meio, né, no meio de algumas situações, há um desgaste, mas Deus também nos ensinou a lidar com isso e a direcionar essas coisas de uma forma mais precisa. Então, estou muito feliz, agradeço a Deus pela bondade que a mim, o Deus tem confiado, a minha família, 3 filhos maravilhosos, um sonho que eu sempre tive, eu queria Deus me deu 3, né? Sempre Deus nos surpreende, né? Então, eu quero deixar uma mensagem para meus irmãos que simplesmente acreditem em Deus. Acredito que Deus, Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Eu sou uma testemunha ocular e viva da bondade de Deus, e lembrar que eu era uma criança de 11 anos, carpindo numa roça e profetizando sem saber, né? E proferi uma palavra que hoje eu posso dizer com todo temor, com todo... Olá pessoal, sou a pastora Maíra Faria, assista o nosso programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Aleluia! Reverendo.